A gente falou muito sobre, posso atender a pessoa ou não? Sim, você pode, mas uma coisa que precisa estar muito na cabeça das instituições de saúde é que nunca vai ser só aquele atendimento e a pessoa vai embora. Uma vez que o paciente entra na instituição de saúde, como a gente já diz, ele tem uma experiência completa. Não necessariamente todos os passos da experiência dele vão estar ligados com a tutela da saúde especificamente. E não significa que, tendo base legal, ele não vai precisar comprovar outros quesitos, como, por exemplo, transparência. Sim. Então, não é porque você, muitas vezes, tem uma base legal que você exclui toda a lei e não aplica ela. Pelo contrário, existem alguns pontos específicos da legislação que vão precisar ser observados. Inclusive, em relação à rastreabilidade dessa informação. Não é porque tem uma base legal que não tem que ter a rastreabilidade ou que você não precisa mostrar a rastreabilidade da informação. E quando a gente vai pegar isso e colocar em larga escala, imagina se um paciente num hospital que tem terceirizado o setor de exames pede a rastreabilidade para saber quem acessou aquelas informações. E aí, quando você tem isso aberto, ele vai saber que pode ser que a recepção, que não tinha nada a ver com aquela informação dele, teve essa informação, até o médico, aí o médico compartilhou com outro médico para tirar uma dúvida, e aí esse compartilhamento foi feito pelo WhatsApp. Como que você começa a controlar? Aí você entra no fluxo. Que muitas vezes não é controlado, ou não é visto, ou é esquecido. Então, disso que a gente começou aqui a falar. O que é importante saber? Saúde, dado sensível. Já explicamos. Não é porque tem base legal que não precisa observar a legislação. Ainda que ele possa fazer o tratamento sem um consentimento expresso por algum motivo, ele precisa respeitar para outras atividades de tratamento que ele vai realizar. Quem nunca recebeu e-mail do hospital? Depois, falando alguma coisa, ou do próprio laboratório fazendo alguma campanha, ou... Com certeza. Enfim, então precisa para esse sentido também. Não é só aquele tratamento. Você está envolvido em outros setores. Provavelmente o hospital precisa compartilhar também essa informação com pessoas que não necessariamente fazem parte do quadro deles. De colaboradores. Podem ter terceiros que estão envolvidos nisso também. Tem a questão da rastreabilidade, tem a questão da transparência. Cara, tem muita coisa. E um parênteses. Além da base legal para tratar o dado, uma grande... o que eu percebo eu tenho a base legal, vou ficar com esse dado arquivado por uma infinitude de tempo. Tem que ter a política de descarte também. Tem o dever de guarda legal para que esse dado também não fique armazenado de forma infinita. Sem necessidade, inclusive, sobrecarregando sua base de dados e colocando ainda sua empresa em risco, em vulnerabilidade de eventual vazamento sem estar... Porque já extrapolou o dever de guarda, você tá lá guardando ali o documento ou o dado, enfim. Sim. Desnecessariamente. Então, acho que isso também, a transparência, mesmo sem base legal, e a questão do descarte. Observar, acho que tudo isso também. O descarte, ele é uma questão que fica mais sensível nesse setor por conta, de novo, do regulatório. Sim. Porque existem regras específicas de armazenamento e manutenção das informações de cunho de saúde. Por isso que no programa de adequação, a depender da empresa, né, a gente sempre mapeia o mapeamento legislativo. Pelo menos, a gente acaba, por exemplo, para isso. Porque nessas empresas de saúde, né, enfim, que tem esse dever de guarda do tempo, enfim, precisa observar para dar esse feedback de, olha... Passado, sei lá, vou dar um exemplo, 6 anos não precisa. Aqui o dever do prontuário são 5. Então, depois disso, você pode se desvincular dessa obrigação, enfim. Sim, eu acho que assim... Antes, acho que a gente volta pra questão das bases legais, né? Mas eu acho que tem sempre a tríade dos princípios. Sim. Né? Então, a gente vai falar da necessidade, da adequação, né? E principalmente da finalidade. O porquê? Porque aí entra em todas essas nuances. Aí, depois que a gente entendeu esses princípios, então, para que eu preciso, né? Qual a real necessidade, o porquê, qual é o objetivo, então, a finalidade. Aí eu vou entrar na questão das bases legais. E aí, as bases legais, gente, que é como eu falei lá no início, ela é que fundamenta o tratamento dos dados. Então, quais são as bases legais na área da saúde, né? A gente pode usar o consentimento, tão falado, a gente pode usar a questão dos contratos, a gente pode usar a questão das próprias legislações específicas,
Né? Então, quando a gente faz o mapeamento dos dados, é o que vocês estão falando, esse mapeamento legislativo é o que tu vai olhar. Por que que eu pego, vamos dar um exemplo prático, acho que fica mais fácil, né? Prontuário médico, né? Que é os Prontuário famoso prontuário. De quem é o prontuário? De quem é o prontuário? Perdeu o prontuário? Quanto tempo? Porque aí Quantas vezes você já ouviu prontuário? Ai, Prontuário. o prontuário físico, o PEP, O digital. Então, assim, o prontuário a gente tem o dever de guarda, como tá falando lá, de 20 anos. Tá. Mas e aí? Como que eu vou mapear isso? Né? Então, em quais situações? Bom, o prontuário é fácil, porque existe uma legislação específica, então eu vou deixar lá por 20 anos. Então, mas e as que não têm legislação específica? Essa é a questão. Né? Então, assim, ou quando a gente analisa os dados de saúde, né, que a gente faz o mapeamento dos dados, a gente vai sentar com todas as áreas e a gente vai dizer qual é o dado de pessoa física tu coleta. Né? Então eu coleto nome, CPF, quais são as piores áreas? Normalmente numa empresa que não é de saúde, tu vai ter lá o RH, Marketing. né, o marketing e tchau e bênção, como a gente fala, né? Numa empresária da saúde, para te fazer um mapeamento dos dados... É difícil. É denso. É muito denso, mas ali que cada um entende, por exemplo, o princípio da necessidade. Por que eu mapeio todos esses dados? Eu preciso... Qual é a base legal ou qual é a base dentro da LGPD que fundamenta eu buscar aquele dado, eu pegar aquele dado? É um contrato? É uma legislação específica? É um pedido de consentimento? Né? E aí a gente faz essa mistura, que é o que a Carol tá falando, com legislação trabalhista, né? Legislação tributária, porque daqui a pouco tu vai precisar olhar isso. Sim. Aí todas as questões de sigilo, ética profissional, né, dos profissionais da área da saúde. Então, a gente tem... Quando a gente analisa a base, né, legal, a gente vai ter que analisar sempre o caso concreto. Aí a gente vai ver se é um contrato que viabiliza a gente a coletar aquela informação ou compartilhar, porque não tem... e aí, uma parte do que o jurídico e eu sempre falo, a gente está ali para auxiliar na adequação, para a gente trazer uma segurança maior para o processo e trazer uma qualidade maior. Mas a gente também precisa viabilizar que os fluxos aconteçam.